Muito bem, gente, vamos lá, né? Dia 21/8, como eu já tinha comentado com vocês, para a gente poder dar continuidade à química orgânica, como vocês já bem sabem, né? Estamos lutando aí em química orgânica, beleza? E agora a gente vai continuar, gente, com as funções, só que agora as funções oxigenadas, tá? Aí lembra, a gente viu quais foram as funções oxigenadas que a gente viu semana passada, quem lembra? Quem se predispõe a dizer, por favor? Quais foram, gente, as funções orgânicas oxigenadas que nós vimos na aula anterior? Diz ninguém. Pra falar, ninguém lembra, né? Gabi, tu lembra? Alcoóis. Isso, muito bem. A gente ainda viu outras duas, Lissa. Quais foram? A gente viu todos os alcoóis e vimos outras duas. Fenol, muito bem. Qual foi a outra? Lissa, hoje está sem microfone, é, Lissa? E enol, muito bem. Perfeito, isso mesmo, Lissa. Então, nós vimos alcoóis, fenóis e enóis. Okay? Aí hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as funções oxigenadas, só que agora cetonas e aldeídos. Na minha concepção, gente, pelo que eu conheço do Enem, na minha experiência, é assim, as funções mais importantes para o Enem, beleza? Então vamos começar falando sobre as cetonas. A gente já tinha visto naquele resumão que a gente fez geral de funções orgânicas oxigenadas que as cetonas e os aldeídos vão ser caracterizados pela presença do C-O. Quem lembra qual é o nome do C-O? C-O é o quê? É hidroxila, é? Não lembro. Cadê Gabi, hein? Gabi, cadê tu? Cadê a Amanda também? Eu também. Qual? Carbonila. Muito bem, Lissa. Perfeito. Então, gente, cetona e aldeído vão ter carbonila. Aí, o que é que vai diferenciar cetona e aldeído, gente? É a posição, é onde está essa carbonila, onde está esse C-O. Vejam, se eu digo a vocês que é cetona, eu vou falar para vocês então que essa carbonila ela sempre vai estar entre dois carbonos. A gente diz inclusive que ela está na metade, ou seja, ela está no meio da cadeia. Tu tem a cadeia completa lá e tu vai ter ela estando na metade, entre dois carbonos. Por exemplo, olha, a gente tem aqui a carbonila no meio, você está vendo? Aí o que é que significa no meio, Lissa? Significa que ela está entre dois carbonos. Então, se tu olhar aqui para a posição direita dela, ela tem um carbono. Tu olha para a posição esquerda dela aqui, quem está do lado dela também é um carbono. Então, isso daqui vai ser uma cetona. E aí, para dar o nome, gente, não tem segredo, tá? A cetona, a função vai ser caracterizada pelo sufixo ona. Então, tudo que tem ona... Ô, Gabi, se liga. Tudo que tem ona significa, na verdade, cetona. Então, aqui a nomenclatura vai seguir do mesmo jeito. Ô, David, liga aí teu microfone e me diz como era que ficaria, então, o nome dessa cetona aqui, ó. Conta primeiro o número de carbonos. Primeiro, tu vai me dizer se ela é normal ou se ela é ramificada, essa cadeia. É ramificada. Por que ramificada? Lembra, para ser ramificada teria que ter o que aqui? Outro carbono embaixo, né? Como tu tem o oxigênio não caracteriza a ramificação, viu? Nunca. Oxigênio não caracteriza a ramificação. Ramificação só se tu tiver um grupo que tenha um carbono. Em todos os casos, ela não é ramificada, ela é normal, não é isso? Se ela é normal, não precisa começar por ramificação, não. Aí vocês vão me dizer, quantos carbonos tem? Tem 3. Quando tem 3, qual é o prefixo que eu uso? Met, et, prop. Muito bem, perfeito, Lissa. Prop. Ó, Lissa já disse logo ali, ó, propanon, né? Vai ser isso mesmo, ó. Porque fica prop, as ligações entre os carbonos são simples. Então, ligação saturada, se não tem saturação é an. Ó, an, tá vendo? O infixo. E agora, como você tem a carbonila, ela termina com ona. Isso aqui, gente, é a propanona. Ô, Lissa, vem cá. Existiria uma maneira menor de você colocar uma cetona? Tipo, ou então, para ser cetona tem que ter no mínimo 3 carbonos. Como é que vai acontecer? Eu posso ter uma cetona, por exemplo, em que você tem apenas 2 carbonos. Desse jeito aqui, ó. Isso aqui vai ser cetona? Sim ou não, gente? Isso aqui vai ser cetona? Se não, por quê? Foi que eu disse a vocês. Para ser cetona, Lissa, a carbonila ela precisa estar o quê? Tá cercada de quê? Boa noite, Feitosinha. Aí, se Feitosa souber também, fala também, viu? Aí, carbono, muito bem. Então, teria que ter outro carbono aqui desse outro lado. Então, significa que a propanona é a menor cetona que a gente pode ter, sim ou não? Todo mundo entendeu isso?
é a menor. Então, se é a menor, significa que além do nome formal, ela vai ter um nome usual. Sabe como é que a gente usualmente chama a propanona? A gente chama ela de acetona. Ó, a gente chama usualmente de acetona, que é a menor cetona que você pode ter. E é essa que vocês usam, as meninas ou os meninos mesmo usam para remover normalmente esmalte das unhas ou base. Enfim, é isso, tá? Então, a propanona é a menor cetona que a gente pode ter. Aí, vamos lá. Vamos dar uma aprofundada aqui nessa nomenclatura, tá? Então, vejam. Eu sempre vou começar pela ramificação, certo? Se tiver. Então, eu sempre olho se a cadeia ela vai ser normal ou se ela vai ser ramificada. Simples assim. Aí, se for ramificada, eu vou começar pela ramificação. Lembrando sempre que eu vou organizar em ordem alfabética, viu? Então, tem que prestar atenção nisso. Depois eu analisei, cara, tem ramificação, ok, coloquei a ramificação primeiro. Depois, prefixo. O prefixo é o número de carbonos que você tem. Ou seja, do mesmo jeito que a gente viu em hidrocarboneto. Depois vai ter aqui o infixo, que vai ser, nesse caso, o intermediário, né? E esse intermediário vai ser o tipo de ligação. Lembrando, Feitosa, que se você tiver dupla, tu tem que colocar aqui na frente qual é o número que vai estar... Qual vai ser o número do carbono que vai estar essa ligação dupla, essa insaturação. Ou então a ligação tripla, por exemplo. Beleza? E depois a gente vem com o sufixo, que vai ser a função, que eu já disse para vocês, que como é cetona, a gente vai terminar com ona. Outra coisa, Gabi, preste atenção, acorda aí, ó. Para numerar a cadeia principal, que é a parte mais difícil que a gente tem, sempre vai levar em consideração o nosso maior foco, né, a nossa maior prioridade vai ser sempre o grupo funcional. Lembra, o grupo funcional, David, é aquilo que vai me dizer qual é aquele que vai caracterizar a função que eu estou falando. Se eu estou falando que é cetona, gente, qual é o grupo funcional que a cetona tem que ter? Toda cetona tem que ter o quê na sua estrutura? Toda cetona tem que ter? Muito bem, carbonila, o famoso C-O, tá vendo? Todo, muito bem, parabéns, Ulisses, você tá muito boa, verdade mesmo. Então eu olho logo, começo a contar pela carbonila. Então a carbonila ela vai ter o menor número na contagem. Depois, Lissa, é que a gente vai usar por insaturação. E pai, eu tenho uma dupla, por exemplo, aí beleza, aí a dupla vai ser a segunda coisa que eu vou levar em consideração. E por último, só por último, ramificação. Ok, gente, deu para entender isso, né? Sim ou não? Bora pra gente praticar, que é o que interessa? Então, ó, primeiro aqui eu já vou dar o nome logo, tá? Tem 3 carbonos, ó. Primeiro, ela não é ramificada, ela é normal. Porque eu já disse a vocês que oxigênio não vai caracterizar ramificação. Aí, então, como você tem aqui ela sendo normal, então nesse caso já vou começar pelo número de carbonos. Tem 3, então met et prop. Então, primeiro ela vai começar com prop, então vai ser prop. Tem só ligação simples an. E tem aqui, ó, carbonila, portanto, termina com ona. Propanona. A propanona ela é conhecida usualmente como o quê? Lembrando, propanona vai ser o nome que a gente vai dar formal, tá? Aqui é a nomenclatura formal. Se eu pegasse a usual, Lissa, qual era o nome que eu daria a propanona? Usualmente, acetona, perfeito. Lembra que a acetona é a menor cetona que você tem. É o que a gente conhece por propanona. Então, deixa eu botar aqui, ó, usual. Ok? Bora fazer essa segunda aqui. Gente, vamos lá, me digam aí, rapidinho. Eu preciso da ajuda de vocês. Se a galera não ajudar, a gente não consegue ter uma boa aula, viu, gente? Não consegue ter uma aula produtiva. Já vou adiantar para vocês aqui, viu? Infelizmente, o prof não consegue fazer milagre. Se só tem uma pessoa participando, aí fica difícil. Tá certo? Tá muito atrasada para vocês? Sério? Real? Ah, gente, não acredito, velho. Tá muito atrasada mesmo, gente. Nossa, será que é meu computador? Oxi, velho, deixa eu ver. Será que é o computador? Deixa eu ver. Tá um delay, tá travando bastante. Nossa, gente, deixa eu ligar aqui o meu carregador pra ver. Às vezes é porque é o carregador, sabe? Que eu tinha desconectado. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Ó, vê aí. Deu uma normalizada. Deixa eu botar aqui minha segunda tela pra eu ver como tá. Pronto, gente. Aqui pela minha segunda tela agora ficou normal. Eu acho que era o carregador que não estava conectado. Aí quando eu não conecto o carregador, ele dá uma baixada no processador para não descarregar tão rápido, sabe?
Mas tá dando para acompanhar agora, não tá? Sim ou não? Me digam aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não? Sim, né? Ok, pronto. Se travar, se der alguma coisa, falem comigo, tá? Não deixem a aula passar, não. Se, mesmo que seja só para uma pessoa, gente, mesmo que seja só para uma pessoa, deixa eu colocar aqui que eu botei só para carregar um outro coisa. Pronto, muito bem, voltou. Gente, mesmo que seja só para uma pessoa, vocês me falem, pelo amor de Deus, viu? Digam, professor, aqui tá ruim. Tranquilo? Olha, a Elissa já foi perfeita e cirúrgica. Poxa, cara, olha, ela não é ramificada, ela é normal. Então já vou começar logo pelo número de carbonos aqui, tá vendo? Então ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos, portanto eu vou ter aqui but, ok? But. Eu tenho ligação só do tipo simples ou eu tenho ligação do tipo saturada? Diz aí. Simples. Aí como é que eu vou colocar? Qual vai ser o intermediário, Lissa? O intermediário, depois de but vem o quê? Simples, muito bem, ó. Tá vendo? Depois de but vem an. Aí agora a gente vai ter que colocar, ó, o ona, né? Mas se liga, gente. Qual vai ser o carbono em que você vai ter a carbonila? A carbonila tá em qual carbono? A carbonila. Segunda, então eu vou botar assim, preste atenção. Butan 2 ona. Todo mundo entendeu isso? Butan 2 ona. Porque você precisa dizer onde que está onde está a acetona. Vejam aqui, eu não tinha colocado, não tinha comentado com vocês, né? Mas, ó, você precisa dizer o carbono onde se encontra o grupo funcional. Então, aqui ele estaria no carbono 2. Então, butan 2 ona. Todo mundo entendeu isso? Vamos passar para a próxima ali. Bora lá. Ó, qual seria o nome dado a essa daqui? Primeiro, ela é simples ou ramificada? Simples, né? Muito bem. Deve ter o áudio tá bem baixinho, cara, acredita? Bem baixinho mesmo. Ah, é, pronto. Pronto. Aí agora já ficou melhor, viu? Perfeito. Vamos lá, então, ela é simples, então não precisa de ramificação. Aí conta quantos carbonos ela tem aqui na cadeia principal. Cadeia, né, no caso. 6, né? Então começa com X, não é isso? 6X. Só tem ligação simples, an. Eu posso meter on aqui no meio ou eu tenho que botar outra coisa? Perfeito. Perfeito, muito bem. O carbono da carbonila está no segundo. Então, hexan 2 ona. Se ligaram nisso aqui? Agora, bora dar o nome a essa bichinha aqui. Gente, é importante saber dar o nome, tá? Inclusive, tem professores que dizem que não precisa, que isso não vai mudar nada. Eu acho que não. Eu acho que precisa, porque assim, você tem que saber dar nome aos bois. Mas antes disso, Gabi, isso aqui é uma cadeia simples ou ela é ramificada? Antes disso, antes de oct. Ela é simples ou ramificada? Muito bem, ela é ramificada. Eu preciso identificar. Perfeito, Gabi. Então eu já vou contar. Agora, antes disso, Gabi, me ajuda. Me ajuda. Eu vou contar como? Da esquerda para a direita, ou seja, no sentido da seta vermelha ou no sentido da seta azul? Da direita para a esquerda. Como é que eu conto isso, gente? Quem é que eu vou priorizar? Quem é a prioridade? Muito bem. Então, vem cá, David, eu vou seguir qual sentido? O da seta vermelha ou da seta azul? Muito bem. Então fica, ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aí antes de sair metendo o nome, eu já venho aqui logo e coloco as posições das minhas ramificações. Antes disso, são quais ramificações? Qual é o nome que eu dou a essas duas ramificações? Quando tem um único carbono. Muito bem, dimetil. Essa aqui é um metil, essa outra é outro metil. Como eu tenho dois, fica um dimetil. Então, metil com metil. Então, vai ficar, ó. O primeiro metil está no 5, então fica 5, o próximo está no 6. Então, ficou 5,6. Aí, hífen, dimetil. Tudo junto. Dimetil. Eu tenho 8. 8, Gabi já tinha me falado que é oct. Então, oct. Só tem ligação simples. An. Posso sair metendo a ona aqui? Só botar ona? Não, né? Perfeito. Então fica hífen e o quê, David?
Muito bem, tá vendo? Hífen 2, ona. Gente, eu preciso que vocês sejam sinceros. Tá todo mundo conseguindo acompanhar isso? Letícia tá acompanhando isso, Amanda tá acompanhando isso, Lissa tá acompanhando isso, Feitosa também tá acompanhando isso. Gente, porque eu preciso que vocês aprendam a dar o nome a esse negócio. Tá? Porque, inclusive, eu tava conversando com alguns alunos e teve aluno que ainda não aprendeu a nomear nem hidrocarboneto, cara. Nem hidrocarboneto. Assim, gente, fica muito difícil de eu ajudar vocês se vocês não falam, tipo, professor, não tô entendendo isso, me explica, me reexplica. A aula é pra isso, tá, gente? Senão a aula seria simplesmente ela gravada. Vocês sabem que de vez em quando eu coloco a aula lá gravada porque é o jeito, senão a gente fica sem aula porque eu não tenho como, né? Mas assim, as aulas ao vivo, elas funcionam justamente por isso. Esse é o diferencial, David, de um curso, por exemplo, como o meu e um curso, sei lá, como o do Ferreto, por exemplo. Cara, o do Ferreto tem muito mais estrutura, óbvio. Muito mais estrutura. Mas o que é que muda do meu curso para dele? Porque o meu tu consegue tirar dúvida diretamente comigo, tanto pelo WhatsApp quanto por aqui, principalmente na aula, cara. Porque nem no WhatsApp eu acho que vale tanto. Né? Não é a mesma coisa de você ter uma aula aqui agora, tipo, eu tô aqui riscando, conversando com vocês, então aproveitem, viu? Próximo aqui agora, vamos lá pra gente poder fazer essa bichinha, ó. Aqui o leite já deu uma azedada, mas calma. Ter calma. Bora lá, ramificado ou simples? Aqui, Letícia, isso aqui. E como, David? Muito bem, bora dar o nome às duas ramificações. Que ramificação é essa daqui, David? E qual ramificação é essa daqui? Pode me dizer, qualquer pessoa. A primeira, que é essa menorzinha de cima. Qual é essa ramificação? Qual? Tio. Muito bem, essa aqui é um metil, ó. Metil. E essa de baixo é o quê? Pronto, o benzeno, quando ele está na ramificação, ele tem duas formas. Muito bem, perfeito. É o fenil. Lembra, quando o benzeno tá sozinho, ele é feio. Feio fenil. Ele tá sozinho porque ele é feio, fenil. Agora, se eu tivesse assim, pô, olha. Amanda, se eu tivesse o benzeno, mas aqui eu tivesse ligado ele em um CH2, e aí sim eu ligaria em outra coisa. Qual seria essa ramificação aqui? Quem sabe, gente? Certo, Gabi, mas tu falou, ficou perfeito o teu áudio, tá? É até bom quando tu responde em áudio porque é mais rapidinho um pouco. A interação fica melhor. Esse é o Benzil. Muito bem. Perfeito, Gabizinha. Benzil. Tá vendo? Como aqui ele tá ligado diretamente à cadeia, então ele é um fenil. Então tu tem fenil e metil. Bora lá, vamos começar a numerar. Gente, eu vou começar a numerar em que sentido? Da seta vermelha que eu botei aqui ou da seta verde que eu botei aqui? Rápido, escolha um aí. Muito bem, perfeito, Gabizinho. Então fica carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7 e 8. Perfeito. Agora a gente vai começar aqui a dar o nome. Gente, quem é que vem primeiro? Fenil ou metil? Ordem alfabética. Fenil, perfeito. Então fica 6 fenil, vai ficar assim, ó. 6 fenil, 5 metil, 5 metil, 8. 8 é o que mesmo? Prefixo? Eu não lembro mais. Oct, muito bem. Tem ligação dupla entre os carbonos? Não. Então é an. Aí hífen o quê? Muito bem, ó. Perfeito, Gabi. Tá vendo, ó? 6 fenil, 5 metil, 5 metiloctan, 3 ona. Beleza? Gente, fácil, difícil, e aí? Tá tudo ok, né? Espero que sim, tá? Agora vamos começar com essa daqui. Ó. Assim, antes de eu passar, alguém quer que a gente repita alguma coisa? Quer que a gente faça a nomenclatura de outra aqui, de novo? Daí. Eu preciso saber, tá? Diga aí, David. Tá sim, perfeito. Vou ficar também. Hum. As ramificações, né? Pronto. Sempre olha pra letrinha, viu? Por isso que eu sempre gosto de fazer assim, David. Eu gosto de dar um nome primeiro a elas, então eu boto os nomes.
fenil e aqui em cima metil. Aí eu vejo, eita, olha, você tem, olha, eu sempre boto as letrinhas do começo, F e M. Eita, no alfabeto o F é o primeiro, então e aqui é o segundo, tá vendo? Primeiro e segundo, ok? Anota bem grandão aí, viu, David? Bota um asterístico aí, bota ramificação, ó, ramificação sempre em ordem alfabética. Ok? Ramificações sempre em ordem alfabética. Sempre. Todas as nomenclaturas que vocês forem dar. Vamos lá. Essa outra aqui, gente, ela vai ser o quê? Simples ou ramificada? Sempre já começa a definir isso. Muito bem. Qual é o nome dessa ramificação? Muito bem. Aqui é metil. Vamos começar agora a contar. Qual vai ser o sentido? Vai ser direita para a esquerda, ou desculpa, esquerda para a direita, ou direita para a esquerda, ou seja, seta verde ou seta azul. Muito bem, perfeito, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, fica 2 o quê? Diz aí, David, como é que fica? O nome dessa bichinha. tio, Isso. Só que lembra, tem que dizer onde é que tá a ona. Onde é que ela tá? Então fica 3 ona. Beleza? Aí, ó. 2 metil, pentan, 3 ona. Metil, pentan. Inclusive tem gente que gosta de botar o ozinho. Metilo, pentan, 3 ona. Tanto faz. Ok? Podemos passar agora para aldeídos, gente. Bora passar para aldeídos. Então vamos lá, aldeído também é caracterizado pela carbonila, tá? Então, ó, por céu, tu vai ter C dupla O. Só que a diferença, Amanda, é que a C dupla O tem que estar nas extremidades. Então pode estar ou no primeiro carbono ou no último. Ou melhor, sempre vai estar no primeiro, porque a gente vai contar sempre a carbonila, mas sempre vai estar nas bordas, ok? E aqui, ó, a gente tem, nesse caso, o menor aldeído que a gente pode dar o nome. Esse aldeído dando nome, gente, ele vai ficar assim, ó. A, inclusive, aldeído. Vocês sempre vão caracterizar ele na nomenclatura pela presença do al no final, tá? Então a gente tem aqui, ó, tem só um carbono, então é met. Só tem ligação simples, an. E você tem um aldeído, então al. Isso aqui vai ser o metanal. O al que tá aqui, ó, ele vai caracterizar o aldeído. Ok? Metanal. Tá ali. E aí, fácil, difícil, digam aí. Ok, né? Gente, vocês estão vendo esse metanal? O metanal ele vai ser o menor aldeído. Ai, meu Deus, cadê? Ele é o menor, anotem aí, viu? Menor aldeído que vocês podem montar. Sabe qual vai ser? Sabe como esse cara ele é conhecido, esse metanal, gente? Sabe como ele é conhecido? Ele é conhecido como formol. Ó, o metanal, Amanda, é o formol. O formol é aquele que a galera usa como conservante, né? Tanto de alimentos. Sim, tem gente que usa de alimento. Conservante de corpos também. Para alisante de cabelo, para progressiva. Então é o metanal, aquilo ali. É o formol. Fede, gente. Os aldeídos tendem a ter um cheiro bem forte, tá? Serem um tanto quanto fedorentos. Ok? Então, ó, tem que anotar, tem que saber, viu? Que o metanal é conhecido como formol, popularmente. Por que foi que isso apagou? Eu não tô entendendo. Gente, deixa eu tirar rapidinho aqui, tá? Porque quando ele começa com essa frescura, eu tenho que tirar e botar de novo. Pera aí, tá? Vai sair, vai desaparecer, mas vai voltar. Calma aí, pera aí. Eu prefiro tirar logo, porque senão fica com muita frescura. Aí eu posso querer quebrar o computador. Então vamos lá, gente. Então, o metanal ele é conhecido popularmente como formol, tá? Metanal. Inclusive, isso é importante. Agora, vamos para a gente poder dar um nome mesmo de maneira formal, né, Letícia?
A gente tem que dar o nome aqui de maneira formal. Olha como é que ficaria esse nome aqui, ó. Se liguem, viu? A gente tem, então, vai começar já pelas ramificações. Lembrando, David, ramificação sempre em ordem alfabética, tá? Sempre ordem alfabética. Depois a gente tem o prefixo, que vai ser ali, vai indicar o número de carbonos. Gente, que repetição chata, né, velho? Agora me diz. Se a pessoa não aprendeu hidrocarboneto, Lissa, tem como aprender isso aqui? Do nada? Não tem. Por isso que vocês tiveram um trilhão de listas de hidrocarbonetos antes de passar para esse negócio. Porque agora é um pulo, cara. No instante a gente sai. Então, o prefixo, o número do carbono, o intermediário é o tipo de ligação. Lembrando, feitosa, tem que dizer onde está em saturação. Se está no carbono 1, se está no carbono 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, no 10 e assim sucessivamente. E no final tu ainda vai dizer a função, que é aldeído. Aí aqui, olha só, a acetona você precisa dizer onde ela tá. Mas o aldeído não precisa. Por quê, gente? Porque o aldeído ele sempre vai estar nas extremidades. Então, se ele está nas extremidades, ele vai ser sempre o primeiro a contar. Tu entendeu isso aqui, Gabi? Porque, veja, para numerar é sempre grupo funcional. Então, tu olha logo onde está carbonila. Aí, se ele vai estar nas extremidades, é sempre o primeiro. Depois, em saturação, por último, tu utiliza as ramificações. Ok? Bora aqui pra gente poder aprender a dar o nome aos bois. Esse cara, como é o nome formal dele? Rápido. Tem só um carbono. Nome formal, nomenclatura formal. Muito bem, ó. Metanal, né? Porque se fosse ol seria álcool, viu? Metanal. Mas ele é conhecido usualmente como o quê? Qual o nome usual dele? Oi? Metano é o hidrocarboneto. Metanol, isso. Metanol já vai ser com álcool, né? Isso. Porque o ol caracteriza, né, a hidroxila. E aqui, ó, metanal. Beleza? Aí, feitosa, o metanal ele é conhecido usualmente como o quê? Popularmente. Tu vai lá em uma loja, tu vai comprar o metanal. Vamos supor. Vai chegar lá, moça, me dê 1 litro de metanal. A gente pede o quê? 1 litro de... Sabe? Formol, muito. Pede 1 litro de formol. Aí ela pergunta, pra que você quer formol? Aí você fala, mulher, porque eu vi na internet que ele alisa o cabelo bem direitinho. Aí você fica com o cabelo lisinho, fininho. Mas também a vista queima, perde vista, perde olfato, perde audição, perde tudo. Mas fica com o cabelo incrível. E fica mesmo, viu? Porque, Olissa, isso daqui desnatura a proteína do cabelo e por muito tempo, tá? Inclusive. Então, assim, se você dá uma progressiva com formol, não tem chance de você lavar e o cabelo ondular, por exemplo. Fica fedorento, muito fedorento, inclusive. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que fica fedorento. Porque, veja, tu tem o metanal, tu vai lavar o cabelo com água. Qual é a fórmula química, a fórmula molecular no caso da água? H2O, muito bem. Então a água eu não vou desenhar assim, ó. Ó. Não é isso, né, que eu vou desenhar? Sim. É, né? Jeito, né? Sabe o que é que vai acontecer? Olha, vocês estão vendo estes dois carinhas aqui? Eles vão atacar, sabe o quê? Essa ligação dupla. Aí ele vai ficar desse jeito, olha, feitosa, se liga. Vai ficar assim, ó. Ele vai quebrar essa ligação dupla. Então quebra uma dupla. Ou melhor, né? Na verdade ele nem quebra, né? A ligação dupla. Porque esse OH ele vai só entrar no meio aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí ele libera um desses hidrogênios aqui, ó. Pronto. Aí ele vai virar C-OH. A gente vai aprender futuramente isso aqui vai ser o ácido carboxílico. Por isso que o formol fede tanto quando tu molha. Mas enfim, gente, inclusive o metanal, meu Deus do céu, o aldeído, ele vai ser caracterizado também pelo famoso choquei. Ó, CHO, toda vez que tiver, Lissa, CHO, isso aqui na verdade já caracteriza um aldeído, tá? Cara,
Então vamos dar o nome a esse aldeído. Ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Quando tem 4 carbonos, gente, qual é a nomenclatura? Qual é o prefixo? Muito bem, but. Aí só tem ligação simples, então é ana, é isso, ó. E aí, como ele tem CHO, CHO é, na verdade, C dupla O, ok? Aí ele termina com o quê? É aldeído. Com al, né? Então vai ficar, ó, butanal. É isso aí, ó, butanal. Ok, gente, fácil, difícil. Facinho, né, velho? Uma delicinha. Sempre, se você fosse começar a contar, aqui seria o 1, 2, o 3 e o carbono 4. Tranquilo? Bora passar aqui a próxima. Isso aqui, como é que ficaria o nome desse cara aqui? Primeiro, já olha logo se é simples ou se é ramificado. Ramificada. Isso. Que ramificação é essa daqui, feitosa? Eu circulei. Metil. Muito bem. Como é que fica aqui então, feitosa? Contando. Bora contar logo. Qual vai ser o primeiro carbono? Muito bem. E perfeito. 1, 2, 3, 4. Então fica 4 metil. Perfeito. 4 metil. Aí tu tem 5 carbonos. 5 é pente, né? Pente não tem ligação dupla, então é an. E aí você bota al. 4-metilpentanal. Acabou, cara. Bora pra essa outra aqui, ó. Já botei mais difícil um pouquinho, ó. Bora lá dar o nome a isso aqui, ó. Primeira coisa, simples ou ramificado? Se for ramificado, quais são as ramificações? Sim, pronto. Diz aí, 4-etil. 5-metil. Hum. Aí, ó, na mosca, feitosa. 4-etil, 5-metil, hept, 6-enal. Cara, que massa. Olha, é muita coisa, é. Chatinho, é. Mas dá pra fazer, não dá não? Alguém ficou com dúvida nessa nomenclatura? Quer que a gente faça mais calmo, mais detalhado? Sim ou não? Todo mundo conseguiu entender? Todos que estão aqui? Quem não conseguiu, pode falar. Não fica sem graça não, viu, gente? Não pode ficar sem graça. Não pode ficar com vergonha de dizer que não entendeu, viu? Você ficar com vergonha de sair daqui sem ter aprendido e sem ter perguntado, viu? Sempre perguntar. Perguntar o máximo. Quanto mais pergunta, mais produtiva a aula fica, mais prazerosa ela fica. E às vezes a tua dúvida é a dúvida do teu colega que ele também tem vergonha de perguntar. Ok? Gente, na Univasso mesmo não tenho vergonha de perguntar, não, acredita? Eu meto de pergunta e se alguém da turma ficar com raiva de mim, aí, meu filho, a pessoa ela tem duas opções. Ou ela fecha o rabo pra mim, ou ela vai na primeira ponte que ela achar e ela pula de lá. Agora, se ela pula de cabeça, ela vai pular de cabeça. E se for mulher, eu já digo logo, solta o cabelo, nem amarre. É pra poder, quando pegar, né, não pegar o coque. Porque o coque pode amortecer e ela sobreviver. Entendeu? É assim, gente. É assim que a gente faz. Entendeu? Tem que perguntar mesmo, pô. Pergunta, entendeu? Aqui é pra perguntar. Bora pra última função oxigenada que tem aquelas duas terminações que a gente viu, porque nós ainda temos outras funções, mas as outras são mais fáceis, são mais rapidinhas, dificilmente caem. Essa daqui é a última das mais importantes, que é o ácido carboxílico. Ela é, gente, a função número 1. Por que, Fábio, isso é a função número 1? Porque vamos supor, feitosa, que tu tenha essa criatura aqui, ó, todinha. Tu tenha isso daqui, ó. Aqui eu vou botar um OH, aqui outro OH, aqui eu vou botar assim, aqui eu vou botar OH, aqui eu vou botar OH e aqui eu vou botar OH. Eita, olha, ela tem um monte de hidroxila, tem um monte de carbonila, mas, gente, vamos lá. Ácido carboxílico, o que vai caracterizar ela é justamente a presença da carboxila. A carboxila é o que vai indicar. Carboxila, lembra, é o famoso C
dupla O, OH. Ou seja, Lissa, se tem, presta atenção nisso aqui, viu, gente? Porque é simples de entender. Se tu tem uma cadeia carbônica, ela é imensa, imensa. Mas se tu tiver a carboxila, que é C-OH, aquela função, ela vai receber o nome e a classificação de ácido carboxílico. Por exemplo, isso aqui, ó, pode ter um monte de coisa, certo? Porque ela tem álcool aqui, álcool aqui, álcool. Aí tem uma cetona, tem um álcool, outro álcool, mas ela não vai receber nomenclatura nem de álcool nem de cetona, pô. Ela vai receber a nomenclatura de ácido carboxílico, porque eu sempre levo em consideração, David, a terminação mais complexa. E eu já conversei com vocês. Gente, qual é o mais complexo? Hidroxila ou carboxila? Cara, a carboxila, porque ela tem C dupla, ou seja, ela tem carbonila e ainda tem hidroxila no meio. Então ninguém brinca com ela. Por isso que os ácidos carboxílicos são tão importantes e a gente costuma dizer que é a função número 1. Porque, primeiro, ela é a mais fácil de identificar. Certo? Vamos aqui para a gente poder falar desse ácido carboxílico. Gente, inclusive, o nome que ele vai receber, ó, ele vai receber... Opa! Cadê? Aí, pai, cadê? Pronto. Ele vai receber no final o nome, a terminação de oico, tá? Sempre. Por quê? Porque ele vai ser um ácido. Por exemplo, este cara aqui, olha, ele receberia o seguinte nome, a seguinte nomenclatura. Ele tem 2 carbonos. Gente, quando tem 2 carbonos, qual vai ser a nomenclatura ali? Qual vai ser o prefixo? Muito bem, ó. Et. Então ficaria assim, ó. Et. Só tem ligação simples an. Olha, ele termina com oico. Sempre, gente. Ácido carboxílico vai terminar sempre com oico. Tu viu oico no meio, tu já sabe que vai ser um ácido carboxílico. Então, para dar o nome, Lissa, sempre coloca assim, ó, na frente. Já coloca a palavra ácido e aí põe o nome. Etanoico. Inclusive, gente, o ácido etanóico é o ácido mais importante que a gente tem dos ácidos carboxílicos. Porque ele vai ser chamado usualmente de ácido acético. Ácido acético, gente, vocês estudam isso daqui na biologia. É, na verdade, o que a gente chama de vinagre. Tá vendo? Isso é o que vocês chamam de vinagre. Porque, gente, o vinagre vai ser o quê? Vai ser a oxidação de um álcool. Tu pega um álcool, deixa esse álcool oxidando, oxidando, oxidando. Aí ele vai ganhar uma C dupla O e aí ele vai se tornar ali vinagre. Então, ácido etanóico é conhecido popularmente como ácido acético, que é o que a gente consome em casa como sendo vinagre. Aí qual é a diferença, Feitosa? Cuidado, o vinagre, na verdade, é uma mistura de ácido acético mais água, viu? Por quê? Se o ácido acético tiver sozinho, ele não é vinagre. Ele tem cheiro de vinagre, óbvio, né? Mas o vinagre que a gente consome não é o ácido acético puro. Ele é, na verdade, o ácido acético com água. Você mistura e aí se torna vinagre. Não é, Elissa? Que massa, né, velho? Porque o ácido acético, inclusive, Gil, é um ácido bem forte, tá? É bem fortinho. Então, por isso que a gente vai diluir ele, dissolve ele na água para poder ficar mais fraquinho um pouquinho. E ele vem do vinho, tá, Alissa? O que é que eles fazem? Boa parte dessas indústrias que produzem que produzem vinho. Quando o vinho se estraga e ele acaba azedando, olha, o vinho azeda, ele se torna vinagre, aí eles vendem aquele ácido acético para produzir vinagre. Não é massa, né, velho? Bora passar aqui. Agora, Lissa, uma coisa importante para o Enem, pô. É que se o ácido carboxílico é um ácido, significa que ele vai reagir com base. Então, se ele reage com base, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui este cara, que receberia que nome? Que ácido carboxílico é esse, gente? Muito bem, ele vai dar um sal mais água, perfeito. Qual é o nome, gente, desse ácido carboxílico aqui? Tem 2 carbonos. Muito bem, que popularmente é conhecido como o quê? Muito bem. Tu pega o ácido acético, tu mistura ele com
Esse cara, qual é o nome desse cara aqui mesmo? Não lembro. NaOH era o quê? Hidróxido de sódio, não é isso? Que era famosa, popularmente conhecida como o quê? Soda cáustica, muito bem. Então, ó, veja, eu pego um ácido carboxílico, misturo com a soda cáustica. É uma base extremamente forte. Olha o que é que vai acontecer, gente. Se liguem. Este cara de cá, é este H, ó, ele está positivo, certo? Ele é um ácido, então ele vai liberar H+. Já este cara aqui, que é a hidroxila, ela está extremamente negativa. Eu pego um ácido, misturo com uma base, eu vou ter no outro lado ali uma igualdade, resultando em um sal mais água. Então perceba, a água vem justamente disso aqui, gente. Ó. O H+ do ácido com o OH da base. E aí, esse Na, que é o sódio, ele toma o lugar do antigo H. Então fica assim, ó. CH3, dupla O, Na+. Gente, isso aqui é o acetato de sódio. Isso aqui é um sal, gente. E mais do que um sal, Lissa. Sabe o que é que isso aqui vai ser no nosso dia a dia? A gente usa isso daqui e a gente chama isso daqui sabão. Todo mundo sabia disso, gente? Que o sabão ele vem, na verdade, de uma reação de neutralização entre um ácido carboxílico e uma base forte. Todo mundo sabia disso? Sim ou não? Se não, agora, viu? Anota aí. E o que a gente chama de sabão é, na verdade, um sal que a gente chama de sal de ácido carboxílico. Nesse caso aqui é o acetato de sódio. Aconteceria do mesmo jeito com o de baixo ali, tá? Mas aí eu vou passar para a gente poder aprender a dar nome aos bois. Vamos lá. Sim, gente, inclusive, para a gente poder fazer sabão que ele seja muito mais eficaz, a gente vai usar, na verdade, aquilo que a gente chama de... Ai, meu Deus. Ácidos graxos. Vocês lembram que ácidos graxos são aqueles ácidos que têm cadeias muito, muito grandes? Vocês aprendem isso em biologia, né? São os famosos ácidos graxos. Nós temos, por exemplo, no nosso corpo. Gordura, né, gente? Gordura são ácidos graxos. Só que são ácidos graxos com cadeias muito longas. Cara, é ácido graxo? O que é ácido graxo? É ácido carboxílico, gente. Certo? A diferença é porque o ácido carboxílico a gente chama aquele ácido que tem uma cadeia com até 7 carbonos. Mais que 7 carbonos a gente já diz que na verdade, um ácido graxo. Ok? E aí uma gordura. Tu pega uma gordura, aí mistura essa gordura com uma base forte e tu tem sabão. Agora vamos aprender a dar um nome. Do mesmo jeito, pro céu, começa com ramificação, viu? Pro céu, sempre em ordem alfabética. Depois tu vai para o prefixo, que vai indicar aqui o número de carbonos, quantos carbonos que a gente tem. Depois o intermediário te mostrando onde é que está em saturação. Tem que dizer onde está, viu? Se está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo carbono. Tem que falar onde é que ela está. Depois, vou colocar a função. Como é ácido carboxílico que nós estamos falando, nesse caso vai ser oico. Simples assim. E aí, gente, sempre o primeiro carbono vai ser o da carbonilo. Desculpa, vai ser o da carboxila. Então nem precisa ficar pensando muito não, tá? Sempre o da carboxila primeiro. Vamos aprender aqui a gente a dar o nome. Inclusive, toda vez que vocês virem COOH, olha, é o famoso Cu. O Cu é o ácido carboxílico. E a mesma coisa disso aqui, ó. C dupla O H. É só uma forma bonitinha de tu botar. Certo? Então, C dupla OH tu pode representar como sendo o Cu. E aí vamos aprender a dar o nome a esse cara aqui. Vamos lá. Essa cadeia aqui, ela é ramificada ou ela é normal? Hã? Normal, então não tem ramificação. Vamos passar adiante. Ela é normal, ela tem quantos carbonos? Só um. Então ela vai ter prefixo. Só tem ligação simples, então é an.
E ácido carboxílico termina com óico. Aí, antes disso, tá? Sempre esqueço, mas tem que botar na frente o nome ácido, tá? Vocês colocam ácido e aí colocam o nome. Por exemplo, aqui, ácido metanoico. Esse outro aqui, qual seria o nome dele, gente? Segundo. Muito bem. Todo mundo entendeu isso? Ácido metanoico, ácido etanoico. O ácido etanoico é conhecido popularmente como ácido o quê? Muito bem. Isso, perfeito. O ácido acético, que é o vinagre. A galera usa aí quando descolore o cabelo começa a torar. Vamos dar aqui o nome desse cara aqui. Qual vai ser o nome desse cara? Ácido o quê? Muito bem, perfeito. Feito. Ácido buta. Esse outro aqui fica ácido o quê? Penta. Não é hexa, né? Hexa, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hex, o quê? Tudo bem. Esse outro aqui, ó. Vê se tem ramificação, se tem, como é que fica. Pronto. Ácido 3-metilpentanol. Esse outro, ó. Ramificado é normal. Vamos lá, essa ramificação, qual é o nome dela? Metil. A de baixo. Fenil. Muito bem. Gente, lembra, viu? Ó, revisando de novo. Se você tem benzeno ligado diretamente, ele tá sozinho. Sozinho ele é feio. Feio fenil. Tá vendo? Se tivesse um outro cara aqui no meio ligando, tipo um carbono, por exemplo, aí ele não era fenil, ele seria o quê? Benzil, perfeito. Bem grandão na tua parede. Aí vamos lá. Vamos começar aqui. Como é que vai ficar então essa nomenclatura? Ácido, tem o C dupla OH. 5-fenil, 4-metil. Muito bem. Perfeito. Ácido 5-fenil 4-metil hexanoico. Acabou, gente. Pô, tem dificuldade isso, velho? Tem não, né? Não tem dificuldade aqui, cara. Certo? Treinar, gente. Treino, muito, muito, muito treino. Aí agora é que eu vou falar com vocês de ácidos graxos. Que são ácidos carboxílicos. Vou até botar aqui, ó. São ácidos carboxílicos de cadeias longas. De cadeia longa, vou botar assim. De cadeia longa, ok? Ácidos carboxílicos de cadeia longa, a gente chama de ácidos graxos. E aí, esses ácidos graxos, gente, quando eles são reagidos com hidróxido, com uma base forte, né? Ele vai dar o que a gente chama de água mais um sal de ácido carboxílico. Aí esse sal gerado pelo ácido carboxílico a gente chama de quê? Popularmente. Sais de ácidos carboxílicos são o quê? A gente viu lá atrás. Ó, é o que a gente chama de sabão. Ok? Feito? Certinho, né, gente? Passar, viu? Agora, vamos supor que uma questão de biologia, porque aqui na verdade seria uma questão interdisciplinar. Poderia cobrar isso de vocês. Perguntar feitosa: esse ácido graxo,
ele vai ser o quê? Saturado ou insaturado. Como é que a gente faz isso? Porque, gente, ácido graxo ele é tão grande que não vale a pena tu ficar abrindo para ficar contando o número de ligações. Não, isso é coisa de corno, pô. Você não vai fazer isso, não. Tem um passo a passo que eu botei aqui, ó. Eu vou até compartilhar com vocês um print desse passo a passo, certo? Vai ser assim, ó. Primeiro, a gente vai tirar o H da hidroxila e, ó, então remove esse H da hidroxila e manda ele para cá, ó. Soma ele com esse cara. Por quê? Porque a gente vai querer comparar ele com o hidrocarboneto. Porque o hidrocarboneto ele é fácil de dizer se ele é saturado ou insaturado e eu vou explicar para vocês como é. E aí a gente vai criar uma nova fórmula. Vamos fazer com esse primeiro, ó. Então, continua o C17, não muda nada, tá? Continua o C17, beleza? E depois a gente vem e adiciona a este cara aqui, ó, o hidrogênio. Então fica C17, H. Se tinha 33, tu adicionou 1, fica quanto? 34. Olha a nova fórmula, ficou C17H34. Para quem gente, isso aqui é um macete. É o macete que a gente mostra para ensinar de maneira mais fácil. Se você tem coragem de abrir a estrutura, fazer, show. Eu não faço isso, porque eu não sou nem doido, tá? Aí eu faço isso, lembra? Então eu tenho este cara aqui, ó. Este cara aqui. Qual é o primeiro passo que eu faço? Eu já sei que ele é um ácido graxo de cadeia longa. Eu já sei que ele é um ácido carboxílico de cadeia longa. Então eu vou chamar ele de ácido graxo. Eu sei por quê? Porque ele tem o COOH, que é o famoso C dupla OOH. Qual é o primeiro passo que eu faço para poder dizer que ele é saturado ou insaturado? Mesma coisa que eu fiz com esse. Bora voltar, ó. Feitosa. Então, peguei um ácido graxo aqui, certo? Que é um ácido carboxílico de cadeia longa. Eu venho aqui no eu venho aqui no H da hidroxila. Aí eu removo ela da hidroxila e mando para cá, para a fórmula do carbono. Então vai ficar C17H34. E o resto eu removo, pô. Pode excluir, exclui. Exclui, tira daqui, ó, tá vendo? Fazendo aqui pro outro, como é que fica aqui, minha gente? Pro outro. Aí fica como? C quanto? Muito bem, H. Olha. Tá vendo? Bora lá agora, gente. Aí depois que você fez isso, você vai pensar o seguinte, ó. Se a fórmula ela for desse tipo aqui, ó, ela ficou CnH2n, a gente sabe o quê? Que CnH2n é a fórmula do finado alceno. Que a gente falou lá atrás. Gente, alceno, o en caracteriza que tu tem que tipo de ligação? Dupla. Dupla é saturação ou é insaturação? Pronto, aí tu vai saber que esse ácido graxo, que é o ácido carboxílico cadeia longa, ele é insaturado. Agora, se ficar CnH2n mais 2, aí tu sabe que a fórmula ela vai ser, na verdade, a fórmula de um alcano. E alcano, ó, esse an representa o que aqui? Saturação ou insaturação? Isso, muito bem. Foi, não, mas eu já corrigi, eu tinha copiado errado. Errado, viu? Saturado. Beleza? Porque os alcanos são saturados, né? Então vamos lá, olha. O carbono aqui ficou 17. Qual é o dobro de 17, hein? 17 vezes 2. 14. Então essa fórmula ficou de que maneira? Ficou CnH quanto? Isso, tá vendo? Por quê, prof? Não entendi, não, 2N. Porque, gente, veja, o número de carbonos é a metade do número de hidrogênios, ou seja, o número de hidrogênios foi o dobro do número de carbonos. Então, CnH2n é fórmula de quê? De alcano ou de alceno? Então, este ácido graxo aqui, ele vai ser o quê? Saturado ou insaturado? Perfeito. Ó. Então, se fosse te perguntar, esse ácido graxo aqui, ele faz bem para a saúde? Vocês iam dizer que sim, viu, gente? Inclusive, dizer que sim.
Porque lembra, gorduras do tipo insaturadas são boas para o nosso corpo. Por isso que o médico, por isso que o nutricionista te diz, olha, consuma bastante mamão, consuma bastante abacate, consuma bastante, pronto, prefira um azeite de oliva extra virgem a um óleo vegetal comum, como por exemplo óleo de algodão, óleo de soja. Por quê? Porque são todos insaturados. A insaturação ajuda em quê? Cara, ajuda a evitar os radicais livres, que envelhecem, ajudam a livrar você de fecaloma. Alguém sabe o que é fecaloma? Fecaloma ninguém sabe, né? Ó, o termo. Vamos lá pra gente. Já vou ajudar vocês, olha. Já vou ensinar vocês. Fecaloma. Gente, tudo que tem loma na medicina, na biologia, a gente diz que significa tumor. Tumor. E feca vem de quê? Quem sabe? Feca. A pessoa defeca. Então, fezes. Fecalomas são tumores de fezes. É o que a gente chama popularmente de merda seca. Sabe quando a merda seca, a merda em pedra, aí vira um fecaloma. Aí esse fecaloma pra tu tirar, tu tem que quebrar esse fecaloma. Sabe como é que quebra o fecaloma, Amanda? O cara pede pro paciente deitar, você pega seu dedo, o indicador, e você penetra lá e você puxa o fecaloma. E aí ele explode, ele estoura. E aí o paciente se lavra em merda. Aí você dá, assim, o que esse paciente tá precisando, que era alívio. Aí você consome ácidos carboxílicos insaturados, Amanda. Aí tu evita fecaloma. Porque a merda fica lisinha, pô. Tá, Amanda? Então, Amanda, tem que comer o que no café da manhã? Mamão, abacate, entendeu? Botar um azeite de oliva. O que é que custa, gente? Botar um azeite de oliva. Pra evitar o fecalão. Pelo amor de Deus, tá aí com as fezes tudo pedrada. Aí tá indo lá pra Unai pra eu tá fazendo a retirada do fecaloma. Aí eu não aguento, não. Aí eu deixo lá com o fecaloma. Deixo. Eu deixo lá com o fecaloma, não quero nem saber. Não, mas eu vou atender direitinho, mas eu acho que eu vou rir com ele, junto com ele. Real. Fica até meio assustado, sabe? Aqui. Vamos lá, gente, ó. Agora esse cara aqui, gente, vamos lá. O C é 19. É, né, Lisa? Né, Alissa? Cadê? A Lisa falou o quê? Meu Deus. É, pronto, porque Alissa, assim, veja. A lavagem é quando você tem recursos. E quando realmente, tipo, precisa. Mas o fecaloma, isso não precisa nem de recurso nenhum. Só precisa de uma luva e um interno de medicina para fazer. Só isso, entendeu? A lavagem é uma coisa. O fecaloma é outra. Pro fecaloma, a gente só precisa de um par de. Um par não, só precisa de uma luva, né? Nem o par. E um interno lá para poder você mandar ele fazer. Porque médico não faz quebra de fecaloma. Quem faz é o interno. Porque existe, gente, uma hierarquia. Primeiro você tem o staff, depois você tem um residente, depois você tem um médico, depois você tem a lata de lixo, depois você tem os panos sujos, aí depois é que você tem o interno. Entendeu? É. Vai lá, menino. Coisa lá. É bom que você pegue experiência. A experiência ficar, tipo, metendo. Gente, que horrível, enfim. Bora lá agora, ó. C19, H40. Vamos lá. Qual seria o dobro de 19? Ó. 18, 38. Mas quantos hidrogênios tu tem aqui? 40. O 40 tu pode escrever como sendo 38 mais quanto? Pronto. É a fórmula de quem? Perfeito. Então, esse cara ali ele vai ser o quê? Saturado ou insaturado? Tudo bem.
Aí aqui é evitar, viu, gente? Saturadas. Por quê? Porque já saturada já é o contrário. A saturada, quando você ingere muito, o que vai acontecer é que você vai ficar com um barrigão, então você vai ficar muito gordo. Além de você ficar muito gordo, você vai ter fezes gordurosas. Então você vai fazer cocô, as fezes vão ficar muito fedorentas e vão boiar. Muitas vezes vão até espumar. Sabe quando a fezes espuma? Pronto, aí é porque você consome muita gordura saturada. Horrível, velho. Tem até um termo, sabia, médico. Eu não sei se é lipo alguma coisa. Lipo alguma coisa. Horrível, cara. Horrível. Ali. Aí é isso, gente. Deu pra entender, né? Deu, né? Pronto, Liz, agora. Eita, meu Deus. Liz, depois eu vou te mostrar um monte de termo que a gente tem na medicina. Quando tu tiver lá, tu vai ver. Tu vai até achar meio. Porque a gente, quando tá lá no meio disso, a gente acha impressionante. Qualquer coisinha. A gente já fica, nossa, cara. Você começa a enxergar o processo de adoecimento, Lisa, com outros olhos, sabia? Você enxerga as doenças com com outros olhos. Porque você começa a estudar patologia. Então, por exemplo, um fecaloma pra mim não é um negócio tipo, meu Deus, tipo, sabe? Eu também achava meio assim, falar de. Meu Deus, eu vou falar pra uma salada pra falar de merda. Sabe? Tipo, não, merda eu falo em casa, tá ligado? Mas eu fui pra lá e eu estudei sobre isso. Eu achei bem interessante, inclusive. A gente tá no exame do abdômen, então fala muito sobre isso, sabe? Questão tipo, de constipação, diarreia, as coisas. Vamos lá, gente. Outra função oxigenada. Mas essa já não é tão importante, certo? Que vai ser o éster. Gente, o éster, ele vem, sabe do quê? Ele vem de um ácido carboxílico, viu? Ele vem de um ácido carboxílico. Gente, o que é que vai acontecer? Vejam só. O éster, ele vai ser, na verdade, a substituição do hidrogênio da carboxila por qualquer outro grupo por qualquer outro grupo orgânico. Então veja, tu tem aqui, olha, tu vai ter um ácido carboxílico, vamos supor que eu coloque esse daqui, ó. A CH3, CH2, C dupla O, vou botar assim, ó, C dupla O. Aqui bota O e aqui, ao invés de eu botar o H, eu vou botar isso aqui, ó. CH2, CH3. Percebam que até aqui, Amanda, até aqui, se eu metesse um hidrogênio aqui, ó, isso tudo que ficou desse lado é o quê? Que ficou desse lado. Você tem um C, um dupla O e tem do outro lado um OH. Isso aqui vai ser o quê, gente? Gente, o que é isso? C, dupla O, OH. Que muito bem, perfeito, Letícia. É um ácido carboxílico. Mas, Letícia, tu consegue identificar aqui que ao invés de eu jogar, de eu ligar esse oxigênio a um H, ou seja, a um hidrogênio, tu percebeu que o que eu fiz foi ligar ele a um radical daqui, ou seja, radical é o quê? É outra coisa que não seja hidrogênio. Aí isso daqui vai ser não um ácido carboxílico, mas um éter. Entendeu? Isso aqui, gente. Eita, prof, ainda não consegui entender. Olha esse cara que tá aqui, olha. Tá vendo? Ele tem o C que tá aqui no meio, ó. O C. O dupla O e tu tem um O que tá aqui, pô. Olha. Um O que tá aqui. Aí isso daqui vai ser um éter. Um éster, desculpa. Vai ser um éster. Por quê? Porque aqui deveria vir o H, mas ao invés de vir o H, veio essa bagaceira aqui todinha, ó. Então significa que tu fez o quê? Tu pegou a hidroxila, fazia parte da carboxila, e tu substituiu aquele H, aquele hidrogênio, por outra coisa. Aí isso aqui é um éster. Gente, isso tem que aprender. Por quê? Veja, pra química não é tão importante. Eu não vou dar uma de, meu Deus, vocês precisam disso. Não. Mas o problema é biologia, porque biologia usa muito éster. Entendeu? Aí tem gente que vai pra biologia não entende muito as coisas. Por quê? Porque não aprendeu éster muito bem. E aí eu botei aqui, ó, gente. No éster sempre vai ter uma parte que vai ser vinda do ácido carboxílico e uma outra que vai vir ou de um álcool ou vai vir de um fenol, pô. Das duas, uma. Beleza? Como é que eu faço para identificar? Por exemplo, aqui, ó, tu tem
C-O, aqui tu tem o O. Ao invés de tu ter OH, tu tem O, alguma coisa que não seja H. Então isso aqui é um éster. E aí se liga, David, para saber o que veio do ácido carboxílico, é só você pegar e separar aqui onde está o oxigênio que se liga com a outra coisa. Então isso tudo aqui seria o ácido carboxílico. Então aqui é o ácido carboxílico. E desse lado aqui seria a outra função. Que normalmente ou é um álcool, ou é um fenol, enfim, não importa. Prof, se ela tiver toda condensada, como é que diabos eu sei que vai ser um éster? Porque tu vai ter 2 oxigênios juntos. Tá vendo aqui, Letícia? Quando tu tiver 2 oxigênios um do lado do outro, isso aqui é um éster. E aí, para saber o que é que veio do outro, é só separar. Pronto. Ok? Sim ou não, gente? Me digam aí. Massa. Bora aqui, ó. Gente, pra dar o nome... Sim, não, calma aí, né? Peraí. Eu trouxe aqui, na verdade, ainda, pra mostrar pra... Aqui, voltar. Lissa, o éster, como ele é... Como ele vai ser algo que é derivado de um ácido carboxílico, a gente sempre vai ter, Lissa, uma parte que é vinda do ácido carboxílico e outra parte que vem de outra função, que normalmente, Lissa, ou é um álcool ou é um fenol, que vai se misturar. Então é basicamente isso, Lissa. Tu pega um ácido carboxílico e tu faz ele reagir ou com um álcool ou com um fenol, tu vai ter um éter. Vai ter um éster. Então, ó, Lissa, o éster, ele é a mesma coisa, ó, que um ácido carboxílico com ou um álcool ou um fenol. Então, se tu misturar um álcool com fenol, se tu misturar um ácido carboxílico com álcool ou com fenol, tu vai ter como produto um éster. Aí é importante, Lissa, tu saber identificar qual é a parte que vem qual é a parte que vem do ácido carboxílico e qual é a parte que vem do álcool, tá? E vai ser, no final das contas, você vai ver que vai ser contado como um hidrocarboneto. Entendeu? Tem que saber, tipo, eu substituir o hidrogênio pelo quê? Aí aquela outra parte é que vai ser, que vai vir ali, teoricamente, todo o álcool do fenol. Aí o que foi que eu mostrei para vocês aqui, Lissa? Como é que a gente faz para identificar qual é a parte de cada um? Então veja, Lissa, para isso tu vai fazer assim, tu vai olhar onde é que está o último oxigênio, sempre, que vai ser o oxigênio sem ser o oxigênio da dupla. É o oxigênio que faz ligação simples com o carbono. Então esse cara tá aqui, ó. Então você lança, coloca uma linha aqui no meio. Aí, Lissa, tudo que tá desse lado de cá, que eu vou pintar de amarelo, ó. Tudo que tá desse lado de cá faz parte, Lissa, na verdade, do ácido carboxílico, pô. Isso aqui vem do ácido carboxílico. Porque tu vai perceber, Lissa, que para dar um nome a esse cabarezinho aqui, tu vai precisar saber qual é o nome do ácido carboxílico. Então, isso tudo aqui que eu pintei de amarelo veio de quem? Veio do ácido carboxílico. Já esse outro aqui veio de quem? Ou veio do álcool ou veio do fenol. É a outra coisa. Deu para entender isso? Aí eu te mostrei também aqui, Lissa, quando vier ela desse jeito aqui, ó. Que é a condensada, ou também o que a gente chama de condenada. Quando ela vem assim, condenada, condensada, tu não consegue identificar as coisas, tu vai perceber que isso aqui é um éster como? Porque tu vai ver 2 oxigênios um do lado do outro. Aí, para separar novamente, ó, pego o último oxigênio e passo uma linha. Então, este lado de cá, ó, que eu vou pintar de amarelo. De amarelo. Pronto. Eu vou pintar de amarelo aqui, ó, Lissa. Isso tudo aqui faz parte de quem? De que função? É do álcool e do fenol ou isso aqui vai ser do ácido carboxílico? Muito bem. E esse outro aqui, ó, não vai ser, né, do ácido carboxílico. Vai ser da outra, vai ser do álcool ou do fenol. Ok? Passando adiante. Aí eu coloquei aqui, ó, que toda vez... Ô, Lissa, isso aqui é uma equação básica. Básica. Se tu tem, Lissa, um ácido carboxílico e tu junta ele com álcool ou com fenol, tu vai ter um éster. Mas melhor ainda, tu vai ter éster e água. Sempre. Isso aqui é, inclusive, a reação
que a gente chama de reação de esterificação. Já ouviram falar nisso? Reação de esterificação. Pronto, reação de esterificação. Antes que vocês me perguntem, Fabrício, para o que é que diabos usa éster? A gente fica se perguntando, né, velho? Mano, pra que eu vou usar um éster? Não tô entendendo. Pra quê? Qual é a função disso? Gente, ele é usado para saborizar alimento. Alguém aqui já comprou essência de baunilha? Não tô falando de baunilha, não. Essência de baunilha. Aquilo ali não é baunilha nem aqui nem na China, pô. Aquilo ali é, na verdade, um éster. Entendeu? Tu pegou, Letícia, o álcool de cereais, juntou com ácido carboxílico e te deu um éster. Sabe esses odorizadores que a gente compra pra casa? Odorizador. Que você compra aquele líquido, aí você bota, coloca com aqueles pauzinhos que eu adoro. Inclusive, aquilo ali pra mim é excelente. Mas sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali, se você for... Minha mãe também, David. Inclusive, eu tenho uma madrinha que gosta muito de dar pra ela, sabe? Presentear. Porque ela sabe que minha mãe ama. Aquilo ali, David, é éster. Depois bota assim, como fazer odorizador de casa. Bota assim, pra tu ver. A mulher vai mandar tu comprar uma essência e vai mandar tu comprar álcool de cereais. Olha, o álcool de cereais é o álcool. Depois pega essa essência, a essência que tu comprar. Passa no teu dedo, David, passa aquela essência no teu dedo e faz assim, ó. Tu vai sentir ela oleosa que só o satanás. Sabe por quê? Porque aquilo ali é um ácido carboxílico. O que foi que eu ensinei pra vocês hoje? E ácido carboxílico são gorduras. Todo mundo entendeu isso, gente? E ácido carboxílico é gordura? Tanto que, Lissa, quando tu faz uma atividade física e tu chega em casa com o sovaco todo suado, pode passar a mão nas axilas e fazer assim. Vai sentir que as axilas estão... que vai sair um sebo. Aquele sebo que saiu, que inclusive muita gente tem fedor, que muita gente fede, aquilo é, na verdade, ó, um ácido carboxílico. Então, quem aqui já usou perfume? Não tô falando de colônia. Eu tô falando de perfume. Como é? É eau de perfume, como é? Eu de perfume. É eau de parfum. Aí ela me corrigiu, porque ela sabe francês. É eau de parfum. É, né? Pronto. Feitosa, quando tu passa ele é aguado ou ele é mais oleoso quando tu passa? Postei hoje nas histórias. Perfeito. Sabe por quê? Sabe como foi que os caras fizeram ele? Isso, porque esse óleo... Sabe o que é esse óleo que eles botam? Perfeito. Aí, ó, ei, sabe o que tu fez? Sabe o que os caras fizeram? Eles pegaram um ácido carboxílico, que é uma gordura, que pode ter cheiro bom, pode ter cheiro ruim, e misturaram, ó, com o quê? Por isso que tu diz, sabe, porque a concentração é maior. Ah, então significa que a essência tá misturada em álcool. Ou em algo. É, mistura o quê? Em álcool. E aí no final, sabe por que é que cheira gostoso? Porque tu vai ter o quê? No final. Éster. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Perfume que tu usa é éster, pô. A colônia que tu usa é éster. Só que é um éster que tem mais água do que éster. Por quê? Porque a concentração de ácido carboxílico era menor. Entenderam isso, gente? Química aplicada a cosméticos. Isso é bem interessante, inclusive, tá? A gente só não estuda na medicina, tá? Já vou dizer pra vocês que isso não estuda. Você estudaria isso, por exemplo, em uma estética e cosméticos. Aí sim, você estudaria isso numa boa. Mas aqui não. Medicina não. Mas, ó, Feitosa já tem um conhecimento prático disso. Beleza? Gente, deu pra entender isso, sim ou não? Deu, né? Sabe o que é que vai acontecer, minha gente? Aqui, olha só.
Tu tem esse cara. Esse cara aqui vai ser o quê, gente? Qual a classificação? Que função é essa? Depois disso aqui eu já libero vocês, tá? Prometo. Ó, que função é essa? COOH, o famoso Cu. Quando tem Cu é o quê? Muito bem, isso aqui é um ácido carboxílico. E esse cara aqui é o quê, ó? Tem OH, hidroxila. É um álcool, né? Gente, ácido carboxílico mais álcool vai dar o quê? Que tipo de reação é essa? Muito bem. Porque é a reação de esterificação. Éster mais água. Então tu já vai ter aqui, ó, o H2O. Eita, olha! Ô, David, sabe o que aconteceu aqui, bicho? Ó, deixa eu te mostrar. O que vai acontecer é que, tá vendo esse hidrogênio aqui? Esse hidrogênio aqui vai atacar essa hidroxila do álcool. Aí, olha, a hidroxila mais hidrogênio se transformou em water, água. O que sobrou vai se juntar. Então vai ficar assim, olha, mais CH3. Vê se vocês vão entender isso. CH3 aqui a gente tem assim, ó. CH3 ligado a um C dupla O. E aqui sobrou o O. Por quê? Porque o H perdeu, virou água. Aí o que vai entrar no lugar desse H é isso aqui, ó. CH3, CH2. Olha que interessante. Aí ele se colou lá, tá vendo? Aí isso daqui, David, que sobrou aqui do lado. Isso aqui é o quê? Eita, desculpa. Isso aqui, ó. Que se juntou com a água. Porque deu água de um lado. Isso aqui vai ser um. Muito bem. Aí isso aqui tem algum tipo de odor. Entendeu, gente? É isso. Ok? Aí, ó, vou liberar vocês, tá? E lembrando, vai ter listinha de funções oxigenadas, viu? Pode se preparar que são muitas. Só não vai ter ainda éster, porque a gente ainda vai terminar, ok? É isso. Beijo enorme no coração de vocês, a gente se vê na próxima, gente. Obrigado, viu? Vou liberar agora a lista, nem se preocupem, tá? Esperar agorinha. Valeu, gente. Tchau.